Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podquinho Ecos do Jardim. E mais uma vez estamos aqui para falar de relacionamento, não é mesmo? Ai, meu Deus, como gostamos de falar desse assunto. Hoje eu vim falar a pedido de um seguidor queridíssimo que passou por um término recentemente. E ele falou, Nick, eu queria muito algumas palavras sobre isso. Inclusive, peço desculpas a ele, que eu acho que ele vai ouvir, ele sempre ouve. É porque eu demorei um pouquinho, então talvez ele já até esteja mais superado. Não sei. Amigo, me perdoa. Mas estou aqui para falar sobre término de relacionamento, né? Porque pessoas terminam relacionamentos, começam relacionamentos o tempo todo. E algumas pessoas às vezes demoram para poder passar por esse processo de superação. E a superação é uma coisa essencial. Principalmente quando a gente fala a respeito de vida com Deus, que é o nosso objetivo maior aqui, né? São os ecos do jardim. Então, toda essa questão de a gente retornar para aquilo que Deus queria que nós vivêssemos, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, hoje estou aqui para falar de término de relacionamento. Eu, particularmente, gosto de falar a partir das minhas experiências pessoais e como que eu superei todas elas. Porque eu tive pouquíssimos términos na minha vida, porém eu era uma menina, assim, muito romântica, muito sonhadora. Como alguns de vocês já devem imaginar, talvez. Eu acho que essa é a imagem que eu passo, né? Eu tô namorando agora, e se Deus quiser, iremos nos casar. Porém, até a questão do meu namoro agora é meio que um testemunho. Não sei se chega a ser um testemunho, mas uma superação grande de várias coisas e cada dia um aprendizado. Mas calma, vamos por partes. Eu passei por 2 términos e meio. Fora alguns outros, quase alguma coisa que rolou. O próprio, né, o 2 términos e meio, o e-mail já foi um negócio que foi um quase muito grande na minha vida. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de todas essas experiências, né? Antes eu via muito, assim, essa questão do término de relacionamento como não deu certo, foi livramento, porque não era pra ser. O crente é assim, né? Toda vez que uma coisa não dá certo, em qualquer área que for, ele, foi livramento. E às vezes realmente é mesmo, tá? Mas eu tiro muitos aprendizados pra mim mesma e eu passei a enxergar as coisas da minha vida de uma forma não tão preto e branco, sabe? E eu acho que eu quero muito trazer isso pra vocês, sabe? Comecem a avaliar as coisas por perspectivas diferentes e de uma forma que, obviamente, não fuja da palavra do Senhor, da Bíblia e daquilo que o Senhor realmente quer pra nós. Mas a gente tem tantas experiências no mundo, de tantas pessoas diferentes, em tantas localidades, de tantas culturas, de tantas épocas diferentes. E eu acredito que a gente pode tirar momentos e experiências diferentes sem ser tudo assim tão centralizado. Então, por exemplo, não deu certo, era livramento, não era pra ser. Como assim não era pra ser, sabe? Eu tenho uma visão teológica que eu não acredito em predestinação de nada. Eu acredito na vontade do Senhor, que é soberana e impera sobre nós. Porém, essa questão assim de, existe uma pessoa predestinada para se casar com você, aleluia. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que existe a vontade do Senhor e conforme a gente se achega perto da vontade do Senhor, Ele vai nos direcionando para todas as coisas que Ele deseja que nós vivamos. Então, por exemplo, existe o propósito do Senhor, sei lá, talvez de você ser um pregador da palavra. Aí, pregadora, aleluia, não sei, né? Homens, mulheres, aí. Enfim, daí digamos que o propósito da sua vida é ser um grande pregador da palavra. Mas se você não tira tempo com Deus, se você não ora, se você não jejua, se toda vez que alguém te chama pra dar uma palavra, ou se algum amigo te chama pra dar um conselho, uma coisa simples, sabe, em pequena escala, você constantemente foge disso, como que você vai acordar num dia e vai falar, olha só, a vontade do Senhor se cumpriu na minha vida, hoje acordei pregador da palavra? Não é assim. Então, com relacionamentos, eu acho que acaba sendo muito parecido, por exemplo. Deus, ele deseja que nós vivamos um tipo de relacionamento. Eu acredito muito que o Senhor, ele prepara histórias de amor maravilhosas. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas o fulano e a fulana, eles eram feitos um pro outro, porque... Calma, o fulano e a fulana estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus para a vida deles individualmente, tá? Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Já falei sobre isso, eu vou falar de novo. O relacionamento dela
o primeiro relacionamento dela, né, que foi o primeiro casamento, ela ficou viúva durante muitos anos, mas ela fala muito sobre como ele, o marido dela, o primeiro marido dela, pai da filha dela, ele incentivava ela a ser uma pessoa inteira antes deles se casarem. Então ele falava, eu entendo que nós estamos querendo nos casar, nós estamos com saudade um do outro, mas primeiro a gente tem que cumprir o nosso propósito enquanto filhos de Deus. Nós devemos glorificar o Senhor em todas as épocas da nossa vida. Então, digamos que o Senhor, ele realmente, ele deseje aí para nós, que nós constituamos uma família que glorifique o nome dele, que nós vivamos um casamento onde nós experimentemos, sabe, esse amor, que é um amor romântico, é um amor lindo, é um amor que nos cuida, um amor que, enfim, e é algo que é muito raro de se encontrar hoje, porque nós vemos aí na internet ou entre os famosos, as celebridades, as grandes histórias de amor, mas que são totalmente deturpadas em filmes, em séries, em livros, os namoros abusivos, e graças a Deus que a gente tá começando a, sabe, se tocar dessas coisas e perceber que amor não é o que eles ensinam pra gente. Amor é nós olharmos pro Senhor e vemos o tanto que o amor dele é totalmente sacrificial, é totalmente incondicional. E é esse tipo de amor que nós devemos imitar. E para isso a gente precisa realmente conhecer o amor de Deus. Certo? Então, Deus tem de fato esse tipo de amor para nós. Só que se a gente não quiser andar na vontade de Deus, a gente vai se basear em coisas que não tem nada a ver com o amor de Deus. A gente vai tomar exemplos de amor para nós que vão ser totalmente deturpados também, que não vão ser bons. Tá me entendendo? Então, às vezes, não é livramento. Às vezes é você que não conhecia o amor direito. Ou você que tinha uma ideia de amor que não tem nada a ver com o amor que Deus queria pra você. E tem uma coisa também. Essa questão, pra poder fechar nessa questão do Deus não tem ninguém pra você, ou Deus tem alguém pra você. A questão é, Deus de fato tem alguém pra você. Tem a pessoa que vai se casar com você. Ou no caso que, né, você vai escolher estar. Mas essa pessoa você só vai conhecer, e ela só vai conhecer você também, se os dois estiverem andando de acordo com a vontade de Deus. E tem que ter discernimento. Todas as coisas são um processo na nossa vida, e não poderia ser diferente com relacionamento. É por isso que, às vezes, eu volto tanto assim nesse assunto, porque realmente é interessante que a gente converse sobre, que a gente alinhe os pontos sobre. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa coisa de Deus não tem ninguém específico pra você, porque eu já falei, teve um momento da minha vida que eu tava realmente assim, muito carente. E eu sempre tive esse negócio muito sonhador, assim, de cara, eu quero casar, eu quero ter uma família, que não tem problema nenhum. Mas chegou um momento que ficou muito assim na minha vida. E aí eu vi a Roberta Vicente falando sobre isso. E aí ela falou, imagina que você tá vivendo a sua jornada de vida e você tá lá, tá buscando o Senhor, tá andando junto com Ele, você tá buscando o seu propósito, você tá buscando amar o Senhor cada dia mais, andar em santidade todos os dias, e você tem os seus gostos pessoais, as coisas que você gosta pra sua vida, você tem, enfim, seu chamado, diversas coisas, e aí tem uma pessoa que você se apaixona, mas a pessoa não tá no mesmo caminho. Nem é sobre uma questão espiritual, é porque é possível, né, que o Senhor, ele mova o coração dessa pessoa pra pessoa, sei lá, não sei nem se funciona dessa forma. Mas tá vendo que, de fato, não faz muito sentido, até nesse campo aqui que a gente vive, no campo natural, duas pessoas que não têm os mesmos interesses, não vivem o mesmo estilo de vida, do nada se apaixonarem e vai dar certo porque Deus quis que fizesse dar certo, porque essa pessoa tá predestinada a ficar com Vocês estão me entendendo? Sabe? Então, assim, existe a vontade de Deus e a nossa vontade. Então, o que a gente tem que fazer é pedir pra Deus trabalhar a nossa vontade. Certo? Porque, às vezes, se acontece um término, a gente tem esse negócio... É claro que, às vezes, né? Às vezes, o Senhor, ele vê coisas que a gente não vê. Né? Eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre isso, a partir da minha perspectiva. Mas... o Senhor, ele, como ele sonda os nossos corações, ele vê o mais profundo, mais oculto, mais escondido. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Então, às vezes, realmente é livramento, tá? Não tô falando que não existe isso. Mas é que, às vezes, a gente tem alguns jargões dentro da nossa religião, né? E
A gente tem que avaliar também os jargões, para ver o que de fato faz sentido nesse jargão, nesse bordão aí do livramento, e o que, na verdade, será que todas as vezes é livramento mesmo? Enfim, algo a se pensar. Porque muitas vezes também existem relacionamentos lindos, maravilhosos, que poderiam muito bem ser da vontade de Deus, e eles são estragados e terminam. Por quê? Porque falta conhecimento, falta entrega, falta comprometimento, falta amor, um amor real, falta sintonia, falta empatia, falta de saber se relacionar em si, falta maturidade, falta paciência. Às vezes tem muito ego ali envolvido. E às vezes ali a pessoa tá num relacionamento que poderia ser muito bom, talvez em outro momento da sua vida. Mas também você não vai ficar esperando, né, pra ver, vai ficar esperando aquela pessoa melhorar pra poder, ou você melhorar pra poder voltar nesse relacionamento. Sabe? Let it go. Let it go, let it go. Eu sou desse time, tá? Vamos deixar isso bem claro desde já. Eu sou do time que, se terminou, está terminado. Eu sofro tanto que for dentro do relacionamento pra tentar arrumar. Eu sou daquele time I can fix him. Tô brincando. Quem aí é fã da Taylor Swift conhece essa. I can fix him, no really I can. Esse negócio de, não, né, I can fix him, né? Mas tipo assim, vamos tentar consertar, vamos tentar remediar. Pessoas otimistas, tal. Não sou uma pessoa assim, de desistir muito rápido. Existem coisas que, obviamente, ali dá pra conversar, dá pra resolver, dá pra tentar fazer alguma coisa, entendeu? E eu vou tentar. Agora, esse negócio tá me causando muito sofrimento. Vamos terminar isso aqui numa boa, antes de dar muito problema, de acabar com o meu psicológico. E com o seu psicológico, termina isso aqui, pá, acabou. E aí, gente, depois disso, magicamente, a vida retoma como se nunca tivesse acontecido nada. Não tem mais raiva da pessoa, o que passou, passou. De verdade, gente, eu vou falar, né, de antigos relacionamentos meus aqui, mas, gente, eu não tenho nada contra essas pessoas, não tenho nada contra mesmo. Espero que sejam felizes, que Deus abençoe muito, entendeu? Mas na época eu morria de raiva. E assim, acabou. Vamos dar um tempo. Não, sem tempo. Eu não tenho tempo pra dar tempo. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa agitada. Eu não tenho tempo pra dar tempo. Acabou, acabado. Mas vamos voltar? O que tem pra voltar? Desculpa se você é o tipo de pessoa que, né? Já vi casos de gente que deu tempo, voltou e deu tudo certo. A pessoa vai casar. Mas, sinceramente, eu não consigo. Inclusive, já vou abrir aqui um parênteses bem legal pra poder contar uma fofoca da minha vida pra vocês. Começo desse ano, eu tive um periodinho ali, né, no meu namoro, né, no meu relacionamento com o Carlos, que a gente tava, assim, passando por bastante dificuldade, estamos namorando à distância e tal, então no começo foi bem puxado. Aí, existia um momento que a gente tava tão frustrado com todas as situações que toda vez que eu ligava pra ele, eu pensava assim, não, eu acho que vou terminar com ele. E assim, não tinha motivo pra terminar, porque tava tudo bem, era só questão assim da distância mesmo, né, e de organizar a rotina, enfim, mas eu tava tão cansada com outras coisas que eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou adicionar mais isso na minha vida, melhor terminar, não sei o que. Só que assim, completamente apaixonada. Falando, meu Deus, eu não acredito que esse relacionamento que é tão bom pra mim, eu vou ter que terminar, meu Deus, aquela coisa. Aí, teve um dia que a gente tava conversando e ele viu que eu tava muito mal, daí ele falou assim, amor, se você for ficar sofrendo desse jeito, se a gente for ficar sofrendo assim, eu acho que é melhor a gente dar um tempo, não sei o quê. Aí tempo? Falei, meu filho, mas é o seguinte, não vai ter tempo. Se você terminar comigo agora, se a gente terminar nesse momento, a gente nunca mais vai ficar junto. Ficou claro? Porque desde o começo do relacionamento eu falei isso, se terminar, acabou. Aí ele ficou assim, estalou o olho. E depois disso, gente, nunca mais foi falado mais nada de dar tempo, entendeu? Aí depois, né, depois de bastante tempo que passou dessa mini crise aí, que foi bem rapidinha, mas aconteceu, né? Como às vezes vocês pensam, a relação da Nicole é perfeita. Não, gente, às vezes acontece coisa também, né? E aí ele falou assim, nossa, amor, aquele dia você me assustou muito, porque eu vi que você não tava mentindo. Que se terminasse, nunca mais ia voltar. Eu falei, lógico, meu filho. Se terminar, chora 1, 2, 3 meses aí no máximo. E depois, fechamos esse ciclo, chega, sabe? Segue a vida, segue o baile. Mas enfim, vou contar pra vocês desses relacionamentos que eu tive.
e qual foi a minha percepção em cada um deles, porque cada um aconteceu em uma fase diferente da minha vida. Devo começar, então, falando que o primeiro término da minha vida, primeiro término oficial, assim, né? Não assim, de desilusão amorosa, corações partidos, tal. Eu tive um desses aí que durou muito tempo, como eu falei, tipo, um bom tempo mesmo. Começou quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, terminou quando eu tinha quase 19. Pra vocês entenderem o negócio, né? O tamanho do negócio. Já tive um relacionamento, assim, com muita dependência emocional e abuso emocional, de fato, assim. Eu vou explicar mais à frente pra vocês, mas vamos começar pelo primeiro namoro oficial. Ele aconteceu quando eu tava no finalzinho da minha adolescência ali, na verdade, no terceiro ano do ensino médio. Eu tinha 16 para 17 anos. E esse menino, ele era um dos meus melhores amigos. A gente tinha um trio, sabe? Que era eu, ele e a minha melhor amiga, que é a minha melhor amiga até hoje, a Beca. Nós éramos muito amigos, e aí sempre tinha aquele interessezinho, né? E a gente começou a namorar. A gente namorou mais ou menos uns 7 meses. Mas, pra ser bem sincera, hoje em dia eu olho pra situação e assim, não me arrependo de ter namorado. Porém, é aquele negócio. Esses dias me perguntaram, Nicole, você apoia namoro na adolescência? E fico, não, porque eu poderia ter passado muito bem sem. Foi bem no meu terceiro ano do ensino médio, gente. Eu fico pensando, se eu não tivesse entrado nesse relacionamento. Normalmente eu não sou assim, a pessoa de, indecisa. Quer dizer, um pouco indecisa eu sou. Um pouco indecisa eu sou. Falei igual o mestre Yoda. Mas é de, sei lá, a partir do momento que eu decidi uma coisa, eu não fico olhando pro passado pra ver assim, olhando pra outra decisão e falando, e se eu tivesse feito isso? Mas nesse caso, às vezes me passa um pouquinho pela cabeça, sabe? De tipo, nossa, será que se eu não tivesse namorado naquela época, eu teria, por exemplo, continuado o balé, que era uma coisa que eu era completamente apaixonada? E eu parei, não foi obviamente por conta disso, né? Mas é porque eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tava fazendo curso técnico, eu tava estudando pra vestibular, eu tava fazendo o terceiro ano do ensino médio, tinha um monte de coisa, porque era basicamente eu que decidia tudo na minha sala, porque eu era dessas. Então, sabe? Tá me entendendo? Eu fico, será que... Aí eu arrumei mais um namoro. E aí tinha outras coisas acontecendo, sabe? Gente, eu fico pensando. E fora que o menino era meu amigo, sabe? Então, no final, eu perdi uma amizade e eu percebi, assim, que a gente não tinha nada a ver. A gente tinha muito a ver como amigos, mas como namorados, a gente era completamente diferente. Ele era um menino, assim, bem bruto, sabe? Não era assim, vamos conversar. Não, ele era, tipo, meio arrogantezinho pra responder as coisas. E ele era uns 2 anos mais velho que eu, né? Aí ele tava no começo da faculdade e eu tava no final do ensino médio. Então, a gente também tava vivendo fasezinhas ali um pouquinho diferentes, mas também não tão absurdamente diferentes, né? A gente tinha uma idade parecida ali. Mas é aquela coisa, né? Às vezes alguns relacionamentos funcionam muito bem no campo da amizade, porém no campo de relacionamento amoroso ali já não rola muito. E assim, hoje em dia eu percebo que nós somos pessoas completamente diferentes. A gente tinha algumas coisas em comum e tal, e a gente achava que isso já bastava pra ter um relacionamento bom. Mas não, eu não levei em conta as outras coisas, mas é porque, de novo, né, gente, eu tinha 16 para 17 anos. E, pra ser bem sincera, de fato, eu comecei a perceber que a gente era muito diferente e que não ia dar certo quando eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 3, 4 meses que a gente tava namorando. E eu tava conversando esses dias com umas amigas minhas, e a gente tava falando, né, o tempo que elas normalmente demoram pra perceber se um relacionamento ele é promissor ou não. Pra mim, gente, são exatamente esses 3 meses. 3 meses. Por quê? Porque os primeiros 3 meses pra mim é a fase onde eu tô mais empolgada, mais apaixonada, mais... Ai, que legal, relacionamento novo! E aí, depois disso, você tem que decidir se você fica ou se você vai. Entendeu? Should I stay or should I go? Should I stay or should... Tá entendendo? E com 3 meses de relacionamento, que a gente entrou no 4º mês de relacionamento, eu já percebi que não ia rolar, porque eu lembro que a gente começou a namorar em março. Enfim, eu continuei tentando, né? Falei, não, talvez seja alguma coisa que eu precise relevar, coisas que eu possa tentar resolver com o tempo. Mas daí eu devia ter seguido o meu próprio conselho, porque chegou um momento que a situação era tão tóxica pros dois, assim, dele falar da minha aparência, falar do meu cabelo, da minha pele, do meu corpo. Teve uma vez, gente, juro, era um negócio tão bizarro que uma vez eu falei do time dele, mas eu zoei uma coisa assim.
E, gente, ele ficou bravo de verdade. Ele me bloqueou a tarde inteira no WhatsApp. Ai, meu Deus, que fase da minha vida, que fase. Mas, enfim, aí o momento do término mesmo foi muito triste. Tava brigando muito e tal, a gente brigava constantemente. Discutia, assim, por causa de nada. Tudo virava uma briguinha, tudo virava um negocinho e tal. E aí chegou um momento que, né, eu terminei com ele. E aí foi muito triste porque a gente tava no mesmo grupo de louvor da igreja, a gente tava no mesmo grupo de jovens, tinha os mesmos amigos, e aí virou aquela divisão, aquela coisa meio zoada e tal, porque, enfim, gente, foi terrível, foi terrível. Mas aí depois de um tempo as coisas simplesmente se resolveram. Aí 2018, né, que foi quando eu tava com 18 anos, a gente já se cumprimentava como se nada tivesse acontecido. E assim, depois, né, ele já se casou e tal, mas na época, gente, eu sofri muito antes de terminar. E eu acho que é isso, sabe? Eu não sei se vocês também são assim, mas eu parece que sofro muito mais antes de terminar do que depois do término. Depois do término eu penso realmente assim, acabou, acabado, entendeu? Fiquei ansiosa, fiquei angustiada, fiquei nervosa antes de tomar a decisão. Depois que a decisão aconteceu, como eu falei, eu não fico olhando assim, ai, será, se não sei o quê. Toda vez, inclusive, que eu penso que, ai, nossa, imagina se eu não tivesse terminado aquele relacionamento. Eu fico, ai, não, não tem nem essa possibilidade na minha cabeça. Aí eu tive um segundo relacionamento, que foi meu segundo término também, que eu já contei pra vocês no episódio sobre idolatria do casamento, contei meio por alto assim, ou não lembro, contei mais específico. Mas enfim, esse menino também, ele tá namorando faz um bom tempo, desejo tudo de bom pra ele, que Deus abençoe, inclusive o outro também. Nossa, sabe, uma pessoa assim que hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, que gente boa, pessoa gente boa, entendeu? Era só problema de maturidade, de falta de conexão ali, não deu, éramos imaturos. E aí, esse outro relacionamento, ele foi menor ainda, ele teve 4 meses. Por quê? Porque eu fui mais rápida. Como eu já tinha tido um relacionamento que aos 3 meses eu já sabia que provavelmente, possivelmente não ia dar certo, e eu insisti, e eu fiquei demorando muito tempo pra poder, enrolando pra terminar, pra não magoar a outra pessoa, enquanto isso eu tava toda machucada, não precisava ter passado por tanto tempo, né? Foram 7 meses, foram 4 meses de sofrimento a mais, que eu poderia ter evitado. E aí, nesse segundo relacionamento, né, com 3 meses, eu também já meio que, isso aqui não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, tá. 4 meses já terminei. Não chegou nem a fazer 5 meses de relacionamento. Mas esse relacionamento, ele já foi no momento mais maduro da minha vida. Porém, maduro e instável. Porque ele foi durante a pandemia. Aí eu tava com 20 anos. 20. E era um menino, gente, que eu juro, eu era muito afim dele. Sabe aquele crush? Não sei se alguma menina tem isso aí. Mas sabe um crush aleatório, assim, que você tem na sua vida, que não dá a mínima moral pra você? E você só vê em algum lugar, nesse caso eu vi ele na igreja, porque de vez em quando ele ia na minha igreja, ele não era da minha igreja, ele era de outra congregação, de outra comunidade e tal. Mas eu olhava pra ele e eu falava assim, cara, esse menino, meu Deus! Ele não olhava pra mim, ele era tipo um menino que passava, eu achava ele simpático. Ele era bem simpático com a gente e tal, mas ele não era do nosso rolê. Então isso me despertava muita curiosidade a respeito dele. E aí, gente, durante a pandemia, eu fiquei muito, muito carentona, assim. Tipo, muito. E aí, gente, eu olhei pra ele e eu falei, por que eu não começo a ficar mais ali no radar dele, né? Porque eu percebi que ele não ia olhar pra mim, assim, do nada. Enfim, eu não queria falar sobre como foi o relacionamento em si, mas eu acho que pra poder explicar o término e como eu me senti pós-término nesse relacionamento em si, esse relacionamento me ensinou muita coisa a respeito de como eu devo tratar as pessoas, como eu devo tratar a mim mesma, o que eu tô fazendo e como as minhas ações de fato impactam. Porque nesse relacionamento, a errada era eu. Era eu, totalmente, assim, né? Enfim, vamos lá. E aí, eu comecei a ficar meio que no radar dele ali, meio que por perto. Daí, de vez em quando, eu ia lá, respondia um story ou outro. No final, a gente acabou meio que começando a conversar, e aí por isso que eu falo, eu fui atrás do relacionamento, sabe? Então por isso que eu falo assim, que a errada era eu, porque eu fui atrás, e eu, no final, eu saí. Eu fui atrás e eu fui embora, assim, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, entendeu? Da vida dele, coitado do menino.
E o menino, assim, ele era basicamente... Não é recém-convertido porque ele estava na igreja a vida inteira, porém ele tinha uma relação, assim, meio vai e volta, assim, sabe, com Deus. Nessa época ele estava bem firme mesmo, não sei como que tá agora, mas espero que Deus abençoe muito ele, porque ele é uma pessoa muito gente boa também. Mas daí, quando eu percebi, durante o relacionamento, que a gente não tinha nada a ver, que os nossos propósitos de vida, não só propósitos em relação a Deus, mas nossos propósitos de vida eram totalmente diferentes. Esse relacionamento me causou uma angústia absurda. Por quê? Ele não brigava comigo. Ele era uma pessoa que não me fazia mal. Mas eu simplesmente não sentia tudo aquilo que eu achava que eu devia sentir por alguém com quem eu quisesse me casar. E eu não conseguia olhar pra ele e enxergar um futuro marido, sabe? Não conseguia ter aquela visão dele. E isso me causava muita tristeza, porque a gente conseguia conversar sobre todos os assuntos possíveis. A gente conseguia, sabe, dialogar sobre tudo. Se eu tava me sentindo mal, eu falava. Se ele tava se sentindo mal, ele falava. E era tranquilo, sabe? Era um relacionamento muito pacífico, sabe? Mas, em contraponto, ele tinha problemas dele, pessoais, que ele não me envolvia, porém eu ficava muito envolvida porque eram coisas que mexiam muito com ele. E eu tinha as minhas questões, e sobre as minhas questões eu não conseguia me abrir também. Então a gente tinha ali uma separação, uma lacuna muito grande, sabe? E eu sofri muito, gente, pra terminar esse relacionamento. Muito, 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 muito mesmo. Porque, como eu falei, era um relacionamento tranquilo. Porém, aquela conexão, aquela coisa de tipo, nossa, estamos no mesmo propósito, ou queremos as mesmas coisas, ou até mesmo a questão do amor, acabou muito rápido, se esfriou muito rápido, pelo menos na minha parte, sabe? E eu não sei, eu sentia dele também, sabe? Essa questão de, escolhi gostar de você, escolhi amar você porque você tava ali e eu não tava fazendo nada, e não sei o que, a gente, sei lá, não sei, gente. Chegou um momento que eu tava tão angustiada, tão angustiada, tão angustiada. E aí foi um momento que eu tive muitas experiências com Deus, no sentido de Deus falar comigo, realmente, sabe? Deus falar comigo através da palavra, através de sonhos e coisas muito certeiras, muito objetivas. De Deus falando assim: eu não quero você nesse relacionamento. Eu não quero você aqui. Esse relacionamento não é pra você. Não é. Gente, eram assim, eu sonhava, a palavra falava comigo repetidamente, sempre os mesmos versículos em todos os lugares possíveis, as mesmas palavras, as mesmas coisas. E aí, tudo isso somou ao fato de eu me mudar de estado, né? Quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que eu ia mudar de estado, mas aí eu falei assim, cara, eu não vou conseguir sustentar um relacionamento à distância com essa pessoa, sendo que agora eu já fico profundamente angustiada, agoniada com isso. Não, sei lá, eram muitas coisinhas, gente, muitas, muitas, muitas. E daí eu terminei o relacionamento. E pouco tempo depois, esse menino largou tudo de igreja, largou totalmente o ministério que ele estava começando a ter, largou tudo. Eu não sei como que tá agora, de fato, não sei, mas na época, gente, eu parei de seguir ele em todas as redes sociais. O outro relacionamento que eu tive, eu não parei de seguir ele. Não parei de seguir o primeiro namoro que eu tive, meu namorado que eu tive, porque por mais que tivesse sido meio difícil, assim, o término e tal, depois ficou tudo tão tranquilo que eu falei, não tem necessidade não. Mas esse menino, gente, eu parei de seguir ele, eu excluí ele dos meus seguidores também, porque me fazia mal eu ver ele naquela situação, sabe? Todo zoado, fazendo muita coisa errada. E eu olhava pra ele e ficava assim, meu, eu percebo que ele tava muito perdido, sabe? E talvez seja por isso que Deus tenha me tirado desse relacionamento e me feito ficar tão angustiada. Porque era uma angústia muito grande que eu não sabia explicar o porquê. A gente não brigava, a gente não tinha problema nenhum. Ele era menino que tava na igreja, tudo certinho e tal. Mas ele tinha as questões dele que faziam ele ficar muito instável. Sei lá. Eu acredito que, principalmente, isso recai muito sobre os homens, tá? Eu posso estar muito errada. Mas a questão de ser firme é muito importante pra mim. De eu estar com alguém que seja firme, alguém com quem eu de fato possa desligar minha cabeça e deixar ele resolver tudo. E é muito, muito diferente, né? Ter isso. Inclusive, acho que o primeiro relacionamento eu demorei pra terminar porque ele me passava muito essa questão, assim, sabe? De firmeza, de tipo, tá, vai ser assim, não vai ser assim, gosto das coisas assim, não gosto das coisas assim. E com esse menino não tinha, né? Com esse meu segundo término. Enfim, sofri muito, gente, sofri muito, mas foi o momento que eu percebi as minhas questões com carência, percebi as minhas questões com
relações passadas, relacionamentos passados, com amizades. Gente, foi um momento, assim, muito introspectivo da minha vida. Como toda a pandemia, aliás, né? Mas esse relacionamento, ele me fez acordar pra muitas coisas. E eu acho que ele foi assim, por mais que tenha sido triste, foi algo que me fez ficar muito reflexiva. Que Deus acabou me ensinando muito, sabe? A eu aproveitar o período de solteira, entender a minha própria carência, abraçar minhas próprias necessidades de afeto, de carinho. E talvez colocar minha energia, que estava muito mal direcionada para essa área amorosa, e eu não estava preparada para viver naquele momento, porque estávamos passando por uma pandemia mundial e tinham muitas outras coisas acontecendo na minha vida, direcionar para uma área mais, sabe? Nossa, vamos estudar a Bíblia? Vamos ler livros que você gosta, que você sempre quis ler? Entendeu? Coisas simples aí que eu já falei até no episódio sobre solteirice. E aí nós chegamos finalmente no meio término, que pra mim foi, de fato, o término mais difícil. E aí chegamos, de fato, no meio término, né? Porque eu falei que eu passei por 2 términos e meio. Esse meio término, ele foi diferente em alguns níveis, porque eu conheci esse menino aí quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. E aí tinha toda uma história da família que se conhecia há muitos anos. Para resumir a ópera, eu fiquei muito envolvida nesse pseudo-relacionamento aí, que nunca virou de fato um relacionamento. Mas por que eu tô trazendo ele? Porque muitas pessoas passam por coisas assim. Relacionamentos de um quase muito grande, que parecia ser muito perfeito, que parecia quase um filme, sabe? Aquela conexão das duas pessoas se darem muito bem, das duas pessoas se conectarem muito, tal, e tipo... Gente, eram umas coisas assim, tipo, escrito nas estrelas, sabe? Nossa, que vergonha. Hoje em dia eu percebo que não tem nada a ver, né? Mas era uma coisa assim, tipo, um pensou no outro, o outro mandou mensagem. E, a pior de tudo, né? Era a distância. Era a distância. Era um negócio assim, a gente só se via 1, 2 vezes por ano. A gente nunca assumiu o relacionamento por conta disso, né? Hoje em dia eu percebo que poderia ter assumido, mas nada foi resolvido. Tudo ficou só numa ideia muito linda que não tem pretensão nenhuma de acontecer. E aí eu percebo, assim, que foi muito ruim pra mim, foi muito ruim pra esse querido também, né? Porque, enfim, também muita gente boa, muito querido, torço muito por ele e tal, mas esse é um que, de verdade, eu me mantenho um pouquinho distante porque foi um negócio meio esquisito, assim, sabe? Mas pra gente poder falar desse término, era de fato pra vocês poderem entender a dinâmica, né? A gente se conheceu lá quando eu tinha 13 anos, ele também era 2 anos mais velho. Conheceu quando eu tinha 13, daí do nada ele brigava comigo, e aí a gente voltava a conversar e tal. Daí chegou um momento que a gente tava um pouquinho mais velho, pensamos, vamos tentar, não sei o quê, mas agora não dá, mas agora eu tô indo pra faculdade, agora eu não posso estar com você. E aí eu, tá bom. E agora? Será que dá pra gente tentar alguma coisa? Era sempre uma coisa assim meio subjetiva. Porém, era um relacionamento que a gente estava muito bem enquanto 2 pessoas, assim, a gente estava muito bem na questão de conversar mesmo. A gente tinha uma cabeça muito parecida, né? Um jeito muito parecido, uma criação extremamente parecida, as mães muito amigas, então a gente tinha um jeito, assim, muito parecido de fato. Porém, vamos lá? Vamos falar agora todo mundo junto? Ele não era crente. Meu Deus, sim, gente, eu também tive um relacionamento de julgo desigual. Meu Deus, todo mundo tem que passar por isso. Eu tive o relacionamento de julgo desigual, que também era defraudação emocional, que também era uma dependência emocional, que também era tudo de ruim. Ai, gente. E assim, nunca aconteceu. Era um relacionamento assim que você fala, mas ele se tornou um relacionamento tipo assim, foi oficializado como um namoro? Não, nunca foi. E eu falava que esse foi o relacionamento mais difícil de superar pra mim, justamente por conta da subjetividade. Por isso que hoje em dia eu falo, sabe? Eu acho que às vezes é melhor a gente tentar as coisas, assumir o risco, tentar, talvez quebrar a cara, sofrer, chorar, do que ficar nessa lenga-lenga, entendeu? Hoje em dia, obviamente, não tem paciência nenhuma pra um negócio desse. Nossa, não tem... tanto que, eu acho que uns 2 anos atrás, esse menino voltou a tentar conversar comigo, e aí, gente, eu já não tinha mais paciência nenhuma para ele.
Eu não tinha paciência nenhuma. E ele ainda veio conversar comigo naquela coisa de, vamos sentar ser amigos, tal. Eu falei, não quero. E aí logo em seguida ele já meteu assim de, mas é que eu sempre gostei de você, eu sempre te amei, nanana. E eu falei, meu Deus do céu, meu filho, supera. 3 anos já, supera, sabe? Esse tipo de coisa. E eu acho que é muito importante a gente saber colocar fim nas coisas, colocar ponto final nas coisas. Eu falo, né, dessa questão do tempo, dar o tempo no relacionamento, é pra ficar botando vírgula num negócio que às vezes é pra pôr um ponto final, entendeu? Às vezes algumas coisas, elas estão tão na sua cara, assim, que não é pra ser, a gente fica insistindo e não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe? Às vezes a gente deixa de falar certas coisas. Eu lembro que nesse pseudo-relacionamento aí que eu tive, pseudo-namorinho, ele falava coisas pra mim com as quais eu não concordava, em vários níveis, tipo, principalmente nível espiritual. Várias coisas com as quais eu não concordava e eu discordava polidamente. Quando hoje em dia eu percebo que eu devia ter discordado bem pá, não concordo, não acho certo, não penso assim. Teria me poupado tanta coisa, gente, e eu não falava porque eu não queria magoar a pessoa, mas eu tava sendo magoada o tempo inteiro. E às vezes é o seu caso também, às vezes você passou aí tá passando por um término de relacionamento que você fica, não. Não sei como que é a perspectiva de um homem em relação a término de relacionamento, gente, de verdade, eu não sei. Mas eu sou muito prática na questão de sofrer tudo que eu tinha que sofrer dentro do relacionamento. Depois que eu terminar, eu vou ficar sofrendo mesmo. Sabe aquele negócio, amiga, é só o Jurandir? É só o Jurandir. Você tá sofrendo tudo isso por causa do Jurandir? Bota um ponto final. Entendeu? E não é tipo assim, bota o ponto final, parte pra outra. Não, bota o ponto final e vai viver a sua vida. Vai colocar energia no que serve pra você. Porque, gente, de verdade, tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena entrar num jogo desigual pra tentar converter o namorado. Não vale a pena. E hoje em dia eu percebo que isso de fato foi o livramento. Porque em vários momentos parecia muito que ia dar certo. Em vários momentos parecia muito que, sim, vai dar certo. E não dava certo assim de um jeito que eu ficava assim, caraca, por que não deu certo dessa vez? Diversas vezes, gente, imagina. Tanto de, né, vai e vem que teve esse pseudo relacionamento aí. Eu tô falando sobre ele porque ele foi uma ferida durante um bom tempo na minha vida, sabe? Eu acho que faz, de fato, uns 3 anos, que eu acho que foi a última vez que ele veio conversar comigo, 2, 3... foi uns 3 anos atrás. A última vez que ele veio conversar de fato comigo, eu ainda tava meio ferida, ainda meio espinhada com ele. Tanto que foi por isso que eu respondi ele, né, quando ele mandou mensagem pra mim. Eu vou contando uma fofoca da minha vida pra vocês, né? Mas tenho medo de me expor muito nesse podcast. Mas eu acho que não. É bom que eu fale, porque tem mais gente que passa por isso também, tem gente que se expõe muito mais. E aí eu lembro que eu levei pra minha psicóloga na época, tinha acabado de começar a fazer terapia. E aí a minha psicóloga falou assim pra mim, ô Nicole, mas você queria voltar pra esse relacionamento? Eu falei, não. Aí ela falou, tá, mas agora, na atual conjuntura, os dois são adultos, né? Faz tanto tempo que isso aconteceu, a última vez que vocês tiveram algo, faz tanto tempo. Será que não seria interessante agora vocês tentarem mesmo? A distância já não era mais tanta. Enfim, daí eu falei, não, nós somos pessoas completamente diferentes, eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente, eu não tenho mais paciência pra ele. Eu não tinha paciência, mas eu ficava meio ali, sabe? De tipo, vou responder, né? Porque, não, essa pessoa, tantas boas lembranças. Maluca, né? E aí minha psicóloga falou assim, então, você já sabe o que você tem que fazer. E aí, gente, eu cortei ele para sempre. E ele nunca mais conversou comigo. Nunca mais. Acho que faz uns 3 anos já isso. E assim, algumas coisas têm que acabar. Acabado. Às vezes precisa ser de um bloqueio ali no Instagram, no WhatsApp, entendeu? Pra pessoa nunca mais entrar em contato com você. Esse tipo de relacionamento vai e volta. É o que eu falo, eu não tenho paciência. Por quê? Porque eu vi um pseudo relacionamento vai e volta. Uma coisa que nunca aconteceu, mas que foi extremamente desgastante. E eu devia ter colocado o ponto final lá atrás. Mas como ficou um negócio mal resolvido lá atrás, a gente nunca conseguia resolver. Sempre ficava mal resolvido. Nunca virou em nada, nunca deu em nada. E eu ficava assim, não, mas quem sabe agora? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não tem porquê, nada disso. Não tem porquê. Inclusive, pra esse relacionamento, foi algo até que eu falei pra ele nessa última vez que ele veio conversar comigo.
a gente conversou sobre aquele livro Little Woman, sabe? Mulherzinhas. Não sei se vocês já assistiram o filme, né? Adoráveis Mulheres. Tem a versão antiga, a versão nova, que eu acho que é de 2018, 2019, mais ou menos. É um filme que eu amo. E aí, existe lá uma das cenas mais conhecidas do filme, que é o Laurie e a Joe, né? O Laurie, que é o Ted, né? E a Joe. Se você nunca assistiu esse filme, ele é bem legal. E aí tem esse menino, que é o vizinho delas. Ele é um menino muito solitário e tal, e ele faz amizade com as meninas a vida inteira. E sempre fica aquela coisa meio subentendida que ele gosta da Joe, que tecnicamente é a personagem principal, é a que se dá mais ênfase ali, porque ela é bem diferente das outras irmãs. Por mais que todas as outras também tenham os seus lados de protagonismo, a Joe é, enfim, um dos meus livros preferidos, gente, é muito legal. E aí, esse livro me fez entender algumas coisas sobre esse relacionamento, e foi até uma coisa que eu falei pra ele, né, bem nesse finalzinho aí mesmo, que me ajudou a entender, foi mais pra mim do que pra ele, e fez muita parte ali desse momentinho ali, que é quando o Laurie, ele finalmente se declara pra Joe, ela fala pra ele, eu acho que a gente não vai dar certo, porque nós somos completamente diferentes. Nós só se parecemos em algumas coisas, mas isso não quer dizer que isso seja de fato amor. E aí, gente, eu falei isso pra ele, e ele ficou muito chocado, ficou muito bravo. E nunca mais conversou comigo, né? E aí, esse foi o término mesmo. Só que aí eu já tinha vivido tantas nuances ali, sabe? De sofrimento dentro de, né? Relacionado ao relacionamento em si, né? A essa coisinha aí que eu tive. Já tinha sofrido tanto, já tinha chorado tanto por tantos motivos, por tantos... Ai, por que ele não gosta de mim? Ai, por que ele não me assume? Ai, umas coisas bestas, assim. Eu falo besta mesmo, né? Porque... Hoje em dia eu fico vendo, ai, minha filha não precisava ter passado por nada disso. Pelo amor de Deus. Não precisava de nada disso, né? Mas enfim, eu era criança. Né? Adolescente, criancinha mesmo. Que eu já não sofri mais nada. Nesse grande término aí, gente, ele teve um gosto completamente... Não foi nem agridoce, foi mais doce mesmo. Foi uma coisa assim de alívio total. Fiquei, né, pensando ali no lado dele, né? Dele, poxa vida, né? Ele realmente achava que a gente era endgame, sabe? Mas aí, gente, simplesmente, acabou. Numa boa, entendeu? Numa boa. Tem também as questões familiares, né, da família dele, que queria realmente que esse relacionamento acontecesse, que realmente achava que a gente era almas gêmeas e meant to be, sabe? When it's meant to be. Que a gente era, de fato, tem que ficar junto, eles têm que ficar juntos, a Nicole e o fulano têm que ficar juntos. Mas assim, não era pra gente ficar junto, a gente não tinha nada a ver. Era uma coisa assim mais... Não é porque vocês dois têm a mesma cabeça que vocês têm que ficar juntos, sabe? Enfim. Então, assim, esse relacionamento, esse término de relacionamento foi muito diferente. Nesse sentido, assim, de, tipo, o relacionamento finalmente acabou. Esse pseudo coisa aí acabou. E aí? E agora? Assim, meu filho, agora eu tô livre. Porque, você tá me entendendo que era um pseudo relacionamento que se estendia por muitos anos? Muitos e muitos anos, que ele ficava indo e voltando, era uma coisa meio inconstante na minha vida. Foi libertador, gente. Eu me senti saindo de, sei lá o que, uma situação de cativeiro. Foi muito libertador pra mim. Às vezes algum término vai ter esse tipo de sentimento pra você também. Sabe? Inclusive, todas as vezes que eu terminei de fato um relacionamento, que eu falei, não aguento mais, vou terminar um relacionamento, eles tiveram esse sabor pra mim. Tipo, eu sofri tudo dentro do relacionamento. Tudo que era pra sofrer, eu já sofri. Depois que acabou, acabou. Segue a vida. Vai viver outra coisa. E depois, nossa, tudo certo. Entendeu? Teve esse meu primeiro término, meu primeiro relacionamento, que se eu encontro um menino na rua, passo cumprimento de boa, não sei o quê, converso com ele, converso com a esposa, tá tudo certo. Aí esse segundo, que tipo, já deixei mais meio ali. E esse terceiro pseudo aí, né, que foi esse meio esquisito, gente, simplesmente acabou, entendeu? Não quero mais ver nem pitar de ouro na minha frente. Desejo tudo de bom pra vida dele, mas lá longe, entendeu? Porque
enfim, as complicações agora são dele, entendeu? Deixa ele lá. E eu acho que é isso que falta um pouco, sabe, pras pessoas. As pessoas ficam, às vezes, parece que tão imersas, sabe, naquele bolo, aquele relacionamento, daquele namoro que vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Tem coisas que tá na cara, que não é pra ser. Desrespeito, não tem que aturar desrespeito. Falta de propósito, não tem que aturar falta de propósito na vida. Falta de direcionamento. Gente, nossa, Deus me livre, tá com alguém que não sabe pra onde que tá indo. E sabe de uma coisa? Depois que finalmente acabou esse último pseudo-relacionamento aí, que finalmente eu falei assim, nossa, agora sim, acabou. Porque antes já tinha acabado, já não conversávamos mais, fazia uns 3 anos. Mas eu ficava naquela assim, ai, nossa, né? Aquela sensação esquisita, sabe? Uma sensação tristezinha, melancólica. Toda vez que eu pensava na pessoa, eu ficava assim, ai, nossa, fulano. Nossa, nada a ver. Depois disso acabou. Acabou real. E depois que acabou, eu comecei a entender que eu estava pronta para um relacionamento diferente. E é o que eu falo, gente. O meu relacionamento hoje em dia, não digo que ele é perfeito, mas ele é tão bom. Tão bom, ele é tão maduro, ele é tão honesto. Tão honesto. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito. A gente não tem conexão em todos os momentos da nossa vida, sabe? Que era uma coisa que eu achava que tinha que ser. Porque eu ficava imitando esse primeiro relacionamentinho que eu tive. Eu percebo, assim, que depois disso, eu simplesmente me abri para uma coisa muito madura. Muito real. E muito de Deus. E aí, nisso, eu comecei a perceber o amor de Deus por mim. Que ele se estendia para uma coisa mais complexa. E ele podia ser revelado através das pessoas também. E no caso da pessoa do Carlos, né? Que é o meu namorado. Eu percebo, assim, que existe muita maturidade. Existe muito, assim, vamos resolver. Muita paciência. De ambos os lados. Muita paciência. Ele me ensinou a ser muito paciente. No sentido de, tipo, de eu entender que às vezes ele não vai ser perfeito. E eu vou ter que esperar ele aprender algo. Mas isso não quer dizer também que eu vou ficar calada. Mas... E ele também. Tantas vezes, assim, que eu tava sendo injusta em alguma situação. E ele falava assim, amor, amanhã a gente conversa, tá? Vai dormir, depois a gente conversa, tal. E as coisas foram se resolvendo, gente. Até questão, assim, de mudança, sabe? Que vão ter que acontecer, que já aconteceram, que estão acontecendo na nossa vida hoje em dia, eu já não vejo como um fardo, sabe? Tipo, eu tenho que mudar. Não é o meu ego. Não é mais pelo meu ego, entendeu? É sobre quem eu quero ser pra ele, quem nós vamos ser enquanto casal, quem nós vamos ser enquanto família. Entende? Mudanças que, enfim, uma hora dessa eu abro mais essa parte pra vocês, essa parte do relacionamento saudável mesmo. Não sei o que mais que vocês gostariam que eu acrescentasse. Eu posso fazer mais um episódio falando sobre término de namoro. Esse aqui foi mais uma grande fofoca da minha vida. Uma grande atualização pra vocês conhecerem um pouco mais desse meu lado, relacionamentos. Não tive muitos relacionamentos a mais, eu tive alguns rolinhos e coisinhas e tal, mas na verdade eu conto eles como se fossem piadinhas da minha vida. Porque eu nunca fui assim uma menina de ficar nem nada, de ficar beijando e fazendo um monte de coisa, não. Era ou namoro, só vou beijar quem eu namorar, entendeu? Esse tipo de coisa. E... Enfim, polêmico isso também, né? Mas um dia eu posso abrir mais aqui pra vocês e falar um pouco mais sobre esse assunto. Realmente espero que esse episódio tenha ajudado você aí, se você tá num relacionamento conturbado, a entender algumas coisas. Eu quero fazer um só sobre isso, né? O período antes do término, se você vai terminar de fato ou não. Ou se você já passou aí por um término. Ai, Nicole, mas não me ajudou em nada. Mas pelo menos te distraiu, né? Ouvir falar do término de outra pessoa, acho que dá um senso ali de identificação. E aí você pensa em novas formas, né? Você vê o jeito que outra pessoa lida com o término. Pra mim era bom, né? Eu vi outra pessoa lidando com o término. E aí a pessoa me contava como que ela tinha passado por aquilo. Eu falava assim, tá bom, se essa pessoa passou por isso dessa forma, eu também posso passar. Ou dessa forma ou de outra, né? Uma coisa que eu achava horroroso é a pessoa passar 3 meses depois do término chorando porque tinha terminado. Ou ficava o tempo inteiro falando da pessoa. Eu ficava assim, não, minha filha. Eu acho que eu ficava falando mais do relacionamento que não tava bom para minhas amigas antes de terminar do que depois, né? E acabou sendo muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. É isso. Deixa um comentário aqui embaixo se você não deixou nenhum comentário até agora. Deixa um comentário aqui embaixo. No YouTube também. Curte isso aqui, manda para outras pessoas, porque isso vai ser muito bom para esse podcast. E é isso, gente. Um beijo, um queijo, um caranguejo. Até a próxima. Tchau, tchau.